distorcidas de pensar, que é justamente o que nos atrapalha a avançar, a romper com alguns obstáculos internos que nós temos e não conseguimos realizar nossas coisas, melhorar a nossa vida, nos tornar criaturas mais alegres, mais felizes, não pelas ocorrências, mas sobretudo pelo modo como nós interpretamos as ocorrências. E uma delas que eu quero deixar aqui claro, até comecei já a abordar, é que nós espíritas imaginamos que chegamos aqui para ressarcir débitos, para pagar erros que cometemos no passado, para sofrer mediante o mal que ontem nós praticamos. E isso não é verdade. Não é verdade. Porque a misericórdia de Deus é infinita. Deus não pune. Quem se pune somos nós, por intermédio da culpa. A culpa faz com que nós tomemos medidas drásticas conosco. É impressionante. Em psicoterapia, eu acompanho determinadas estratégias que as pessoas adotam para se punir, que eu me surpreendo, apesar de 31 anos de formado. Me surpreendo, até hoje, com o nível de sabotagem que as pessoas adotam consigo mesmas, pela culpa, pelo remorso, pela mágoa. E por que isso acontece? Esse é o ponto. Por que nós adotamos estratégias tão dolorosas conosco, bloqueando o nosso progresso, o nosso avanço, a nossa melhora? Por que um contingente imenso de pessoas, em maior ou menor grau, senão todos nós, por que nós ainda bloqueamos, neutralizamos a nossa capacidade, o nosso potencial de ação para sermos felizes, para superarmos dificuldades e vivermos em clima de relação saudável uns com os outros? Por que isso acontece? Eu vou colocar aqui para o foco da nossa discussão de hoje, do nosso debate de hoje, vou resumir isso numa palavra. Chama-se medo. Esse é o egoísmo, que é o protótipo de todo o mal que nós causamos a nós e aos outros, é reflexo do medo. As pessoas adotam comportamentos egóicos, isto é, voltados para si, para seus interesses, adotando aquela regra terrível: primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu tenho que me dar bem, depois eu vejo quem precisa de mim. Essa regra muito cruel ocorre em função dos nossos temores. Quando as pessoas dizem: o mundo é dos espertos, é uma grande bobagem, porque o mundo não é dos espertos. O mundo é daqueles que sabem se entregar livremente ao bem, à fraternidade e à paz. Esses são os que dominam o mundo, porque o único mundo que pode dominar não é o externo, é o interno. Como é que nós podemos dominar o mundo externo? É uma ilusão. Nós só podemos dominar o nosso mundo interior. Se eu gosto de alguém e alguém ali não simpatiza comigo, o que é que eu posso fazer para que ela mude de ideia? Nada. Eu posso concordar, eu posso me ajoelhar, eu posso
servir anos a fio. Quem muda é ela, não eu que vou mudar. Ela é que dentro de si própria vai constituir novas ideias a meu respeito e pode até vir a gostar de mim. Eu não posso forçar nada. O mundo externo eu não controlo de forma alguma. E a pessoa esperta controla o mundo externo, não o interno, até um certo ponto. Até quando é desmascarada, até quando o véu cai. E quando ela se dá conta disso, ela não tem nem o externo e nem o interno. Então ela enlouquece em dado momento da vida. Portanto, ser esperto não vale a pena. É uma grande ilusão. E por que somos espertos? Por que queremos ter domínio sobre o mundo externo? Por que somos hoje criaturas que se digladiam entre si? Onde povos lutam contra si? Por que isso acontece? Pelo medo. É simplesmente isso. Quando nós aprendermos a superar o medo de diversas formas, nós vamos abrir os nossos corações e vamos superar ansiedade, depressão, revolta, infortúnio. Vamos superar as guerras, vamos superar o melindre, vamos superar tantos elementos que distorcem a nossa realidade, que é a alegria de viver. Nós ainda não aprendemos a fazer isso. E não aprendemos a fazer isso justamente porque temos ainda muito pavor de 4 coisas, que é o foco da nossa palestra, do nosso tema de hoje, sobre os quais eu vou abordar. Nós temos 4 medos fundamentais que atrapalham a nossa vida e que eu vou apresentar aqui para nós refletirmos a respeito e sabermos o que fazer, pelo menos dar um início, um start nessa transformação que tanto nós precisamos, todos nós. O primeiro deles é o medo de amar. O segundo é o medo de sofrer. O terceiro é o medo de perder. E o 4 é o medo de morrer. Quando eu me refiro ao medo de amar, não estou falando na relação uns com os outros, conjugal, eu te amo, não é nesse o sentido, não é isso. Amar significa, o que é amar? É um outro conceito que temos muito equivocado. Nós pensamos assim, quando eu conseguir um dia amar, mas quem disse que nós não amamos? Claro que nós amamos, e muito bem. Quando uma pessoa acorda às 5h30 da manhã, toma banho e vai para o serviço, a fim de cumprir as suas funções do dia, trazer recursos para o seu lar do ponto de vista econômico, material, quando uma pessoa trata bem os seus familiares, tem amigos, se relaciona de forma fraternal, educada, quando uma pessoa entra no ônibus, vê alguém chegando mais velho, levanta e cede o lugar, quando alguém chega, por exemplo, como aconteceu aqui provavelmente, entramos, alguém abriu a porta e uma pessoa chegou junto e nós dizemos, por favor, passe. Isto é amar. Amar não significa morrer por alguém, dar vida por alguém, se sacrificar por milhões de pessoas. Isso não é amar. Às vezes, isso significa uma grave patologia mental. O único que não cometeu essa grave patologia foi Jesus, porque era um homem integralmente sadio. Mas muitas criaturas morrem pelos outros simplesmente por vaidade, para depois de mortos serem aplaudidos, porque é a única coisa que podem ter. Amar nada mais é do que cumprir aquilo que a exigência do dia pede. Isto é amar. Quem cumpre o que a exigência do dia pede, ama. Então quem trabalha, quem levanta de manhã, faz um café, põe a mesa para a família, está amando.
Quem arruma a cama está amando. Tudo aquilo que é digno de fazer, simples que seja, é amar. Só que muita gente tem medo de amar. O que significa o medo de amar? Medo de amar significa o medo de se entregar ao cotidiano, abrindo as portas do coração para a grande realidade que está à sua frente. Quantos de nós não têm medo de enfrentar a realidade? E quando tem medo de enfrentar a realidade das coisas, que não é sombria, é somente a realidade das limitações orgânicas que temos que passar. O que a pessoa faz? Qual é a estratégia que ela adota quando ela tem medo de amar? Ela evita. Essa é a regra básica daquele que tem medo de amar. Ele evita. Ele evita as relações saudáveis, ele evita o contato com as pessoas, ele evita assumir compromisso, ele evita uma série de coisas que poderiam torná-lo muito feliz, muito produtivo. Mas como ele tem medo de se entregar, medo de agir, medo de se dar, ele evita. São pessoas que normalmente dependem muito da opinião alheia para viver. Uma vez que não se amam ou não aprenderam a se amar e a amar o entorno, não sabem como agir, não sabem muito bem como fazer, então dependem da opinião alheia. A pessoa vai a um aniversário, veste-se, olha e diz: nossa, fiquei bem. Alguém chega e diz: melhor tirar. Não está bom. A pessoa tira. Escolhe outro. Este não, melhor aquele. A pessoa veste. Porque ela tem receio de tomar suas próprias decisões. Na minha opinião, se você assumir esse cargo, você não vai se dar bem. Não me parece que você tenha afinidade com isso, a mesma conceito. Porque ela necessita da opinião alheia. Ela pensa: se as pessoas não me aprovarem, é porque eu não sirvo. Isso acontece porque ela tem medo de amar. Porque amar é uma via de mão única, é uma decisão interior que não depende de nada lá fora, só daqui de dentro. Por isso que Jesus sabiamente disse: amai os vossos inimigos, e não disse os seus amigos, seus inimigos. Por quê? Porque se o inimigo não ama, o problema dele não é nosso. Se alguém não gosta de mim, lamento, mas o problema é dela, não é meu. Eu gosto. E se eu gosto, isso me basta. Ah, mas fulano não trata você com educação. Por que você não revida? Porque Jesus propõe: não resistais ao mal. Por que não resistir ao mal? Para ser humilde, bom, meigo e dócil? Não. Para ser autêntico. Porque a pessoa que revida, ela depende do outro. É óbvio. Uma pessoa que revida um golpe, uma agressão, ela está sob o domínio daquele que a agrediu. E Jesus diz: sejam livres, não dependam de ninguém. Se alguém vos bater numa face, oferecei a outra. Olha que interessante. Logo nós, na nossa ignorância, pensamos assim: como que eu vou dar a minha cara a tapa pela segunda vez? O sentido não é esse. Face não tem sentido de rosto. Face tem sentido de paisagem, modo. Quando alguém vos bater numa face, quando alguém fizer alguma coisa que você não gostou, ofereça a outra face. Mostre a outra forma de agir. Esse é o sentido. Não é dizer: tudo bem, pode bater à vontade, porque eu sou o burro
De forma alguma. Mostrar a outra face significa mostrar um comportamento que a pessoa não conhece e passa a conhecer quando eu me comporto daquela maneira. O nome disso é liberdade espiritual, capacidade de amar, porque independe do que vem de lá para cá. Não é impuro o que entra pela boca, mas o que sai. Olha que sabedoria. Ele quis dizer: se alguma coisa que fizerem contra você chegar até você, vai ter a repercussão que você der. Se alguém disser: você é muito chato, isso vai repercutir em mim da forma que eu considerar. Pode não ter a mínima importância. Eu posso dizer: você acha? Acho. Eu lamento, eu não me considero assim. Para mim, eu sou uma pessoa que acerta, que ora está de mal humor, ora não está, como um ser humano comum. Mas se você acha que eu sou chato, eu respeito, fique com a sua ideia e não me abala. Ou eu posso enlouquecer, partir para cima, agredir a pessoa. Se isso acontecer, eu estou à mercê dela. Então, o medo de amar depende da aprovação alheia, depende do que os outros têm como visão a meu respeito. Isso é muito ruim. Isso paralisa as pessoas, porque elas não produzem. Elas estão sempre vivendo naquela regra do e se. E se não der certo? E se não funcionar? E se ele não gostar? E se ele não aparecer? E se o casamento der errado? E se o trabalho não for bom? Sempre no e se, não sai do lugar, não produz nada, porque tem medo de amar, de ousar, de arriscar, de tentar, porque tudo isso é amar. Onde é que está o protótipo, então, deste segmento de medo de amar que evita, por exemplo, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade em geral, transtorno de ansiedade social, a timidez. A pessoa tímida evita tudo, não fala em público, não frequenta a escola do filho para as reuniões escolares de pais. Por quê? Porque alguém pode chegar e pedir uma opinião. Fale você sobre tal coisa. Ela morre. Por que ela morre? Porque ela precisa muito da aprovação dos outros para fazer alguma coisa. Os outros vão achá-la ridícula. Os outros vão achá-la imprestável, incapaz. E uma pessoa que é considerada assim, na sua opinião, faz o quê? Nada. Porque ela está sempre sob o escrutínio dos outros, sempre sob a visão dos outros, então ela nem se mexe. Ela concorda com tudo, ela aceita tudo. Então o medo de amar é um dos grandes problemas que nós apresentamos. E nós precisamos aprender a evitar isso. No fim dos quadros, quando eu expuser-los, nós vamos discutir algumas técnicas sucintas sobre como superar isso. Segundo padrão de medo, o medo de sofrer. Nós temos pavor de sofrer. Existem muitas pessoas que fazem de tudo na vida para não passarem por aborrecimentos e frustrações. São altamente suscetíveis às frustrações. São pessoas, normalmente, que adotam a seguinte regra: até que me provem o contrário, eu não confio em ninguém. Então, as pessoas que têm pavor de sofrer, normalmente têm relações muito superficiais, porque não se abrem, não se entregam ao afeto, têm dificuldade de exprimir o afeto. Normalmente são criaturas muito dogmáticas, perfeccionistas e gostam de ter o controle sobre as coisas.
Não controle sobre as pessoas de um andar, mas controle sobre as coisas, porque elas têm pavor de falhar, porque a falha faz sofrer. A falha as expõe ao sofrimento, aos temores. Então a pessoa normalmente é perfeccionista, exigente consigo, vive sob regras muito complexas. Não posso falhar. Comigo é na base do tudo ou nada. Se não for para ser perfeito, eu nem começo. Então como é que ela faz? Ela age de duas maneiras. Ou ela não faz quase nada, porque ela não se testa com medo de falhar, ou ela faz o que a maioria faz. Tenta salvar o mundo. Tenta fazer tudo com muita perfeição. São aquelas pessoas que estão sempre prontas, condicionalmente prontas para ajudar toda a vizinhança, todos os parentes, todos os amigos e todos os desconhecidos. Os espíritas entram nessa fase de pavor de sofrer, porque chegam na casa espírita e frequentam num trabalho a casa espírita, de segunda a segunda. Vão todos os dias, trabalham, se esforçam, servem sopa, se dedicam e com muita frequência somos capazes de ver os seus mundos interiores enfrancados, porque não cuidam de si. Servem, servem, servem e servem, mas são infelizes. Periodicamente encontro com alguns que passam no meu consultório para pedir um apoio, um esclarecimento, uma consulta, enfim, por algum fator específico. Normalmente tomam alguma medicação já, ou o vizinho indicou, sabe, como médico, tomam antidepressivo, tomam algum ansiolítico, porque não tem nenhum problema. São medicamentos úteis e devem ser prescritos quando necessários, mas normalmente são pessoas que, quando vemos, dedicam-se de uma maneira impecável ao serviço da casa que frequentam. Deveriam ser muito felizes, porque quem serve fora, obrigatoriamente, deve cuidar do que está dentro, mas não cuidam. Então essas pessoas têm pavor de sofrer. Esse padrão típico que a gente vê no medo de sofrer é o combate a tudo aquilo que promover sofrimento. E esse combate se dá através da hipervigilância. São pessoas que suspeitam de tudo, estão sempre atentas ao mal, estão sempre fiscalizando o que está acontecendo ao redor, para ver se não há nada errado, e não repousam a mente, não descansam o coração, não vivem de uma forma mais leve, mais serena, mais tranquila, como deveriam. Qual é o protótipo desse padrão de comportamento? A personalidade obsessivo-compulsiva. Certamente todos aqui já ouviram falar, por exemplo, no TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. O que é isso? É a fiscalização contínua. Será que eu fechei a porta e volta 40 vezes para ver? Será que eu desliguei o gás e verifica 1000 vezes? Será que eu apertei bem a torneira do banheiro e testa várias vezes? Será que aconteceu alguma coisa com o meu filho que não chega e telefona para ele 15 vezes? Essa verificação contínua, essa checagem permanente, é porque há uma tentativa do espírito manifestar aquilo que representa o combate ao sofrimento. Eu não posso sofrer, então as coisas não podem sair erradas, eu tenho que fazer tudo muito bem feito. É a personalidade obsessivo-compulsiva. Se uma folha sai fora do lugar, em cima da mesa, a pessoa neurotiza.
Ela olha um quadro, está levemente torto, a casa nem é dela, mas ela vai e ajeita. São pessoas que constantemente se defendem. Reparem como isso acontece. Claro que há muitos graus, mas alguns deles são muito evidentes. E naquilo que dizemos, logo, imediatamente, somos detectados nos nossos equívocos. Eu tenho alguns amigos que brincam comigo: olha, Aldeniz, fica muito difícil falar com você, porque você analisa tudo. Não é verdade isso, de modo algum. Mas é claro que o meu papel, a minha função, o meu trabalho é observar, é ouvir e dissecar aquilo que a pessoa nem ela sabe. Porque se ela souber, por que ela vai me procurar? Não é verdade? Eu tenho que dissecar aquilo que ela diz e não sabe o que diz, claro. Então, às vezes, o que é interessante, a pessoa está ali, o casal está no quarto, de manhã se apontando, enfim, para sair, estão conversando, de repente, a esposa olha, abre a gaveta e diz assim: nossa, que estranho, eu tinha certeza que eu coloquei aqui aquela tesourinha que eu gosto. Lá no quarto do marido: para que nem peguei, não vem com essa. Mas a pessoa não disse isso. Ela apenas disse: não vi a tesourinha desta gaveta. Ele poderia ter dito: qual? Aquela pequenina? Espera aí que eu vou te ajudar a procurar. E ser leve, tranquilo, desocupado das preocupações. Não. Imediatamente, algumas crenças de suspeita são acionadas e elas vão para o campo mental consciente, e a pessoa pensa: ela está achando que fui eu. E aí qual é a resposta? Não vem que eu não peguei. São pessoas perfeccionistas, vigilantes demais, preocupadas excessivamente com as coisas que podem sair de forma errada. Mas eu pergunto: como é que nós podemos controlar se vamos sofrer ou não? Meu Deus, isso é impossível. Nós temos tão pouco controle sobre as coisas. Às vezes não temos nem controle sobre o que dizemos e fazemos, quanto mais sobre as coisas do entorno. Não temos controle sobre o nosso corpo. A qualquer momento podemos ter uma doença. Quem de nós aqui, nesse exato momento, não está de repente cultivando algum tipo de doença interna e nem sabe? Eu não estou rogando praga, naturalmente, não é isso. Mas é porque nós temos que exercitar o campo das incertezas, porque a incerteza é magnífica. Não sei o que vai dar depois. Que coisa maravilhosa, porque isso abre um leque de possibilidades para eu fazer as coisas de modo gracioso, alegre, satisfeito, viver naturalmente. Quanto mais a gente percebe alguma coisa, mais essa coisa escapa de nós. Que fique essa dica. E eu vou dar uma outra dica relacionada a isso. Quanto mais perseguimos a felicidade, mais ela vai embora de nós. Já vou logo dizendo que isso é evidente. O nosso papel aqui não é ser felizes. O nosso papel aqui é fazer coisas em prol do mundo, para que o mundo fique feliz. E como consequência, quando enxergarmos o mundo à nossa volta feliz com as nossas ações, também ficamos felizes. Caso contrário, se eu estiver aqui para ser feliz obrigatoriamente, eu passo a usar as pessoas para isso. E não foi isso que Jesus recomendou. Ele recomendou que aquele que viesse para este mundo e quisesse progredir, não era para ser servido, para servir. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Esta foi a recomendação e o exemplo que ele deixou. Porque aquele que serve é feliz, aquele que é servido está em débito permanente com aquele que o serve. Não pode ser feliz. Se eu só recebo, eu não sou feliz. Eu sou agraciado, mas não sou feliz. Meu coração diz
que eu estou sempre em técnico, mas se eu sirvo, coopero, mesmo que as pessoas não compreendam, não aceitem, não entendam, não aplaudam, não reconheçam, mas se eu sirvo e vejo que aquilo tem valor, se eu olho para mim e digo o que eu faço tem valor, por mais que eu não entenda, eu fico muito feliz com isso. É isso que dá felicidade. Então a felicidade é um efeito colateral do que eu faço. Vem de graça, como disse Jesus, e vosso Pai, que tudo sabe o que fazeis em secreto, vos dará a recompensa da felicidade. Então a mão esquerda não pode saber o que faz a direita. Portanto, receber não dá felicidade. Dar e dar e dar das nossas aptidões, isso dá felicidade. Terceiro aspecto do medo, muito importante. Esse é grande. O medo de perder. O medo de perder aqui, eu digo, não é perder um objeto especificamente. O medo de perder pessoas. O medo de perder coisas a que damos muito valor. O protótipo deste medo é o apego. E nós sabemos que o apego nesse mundo é um dos graves problemas existenciais e emocionais que nós experimentamos. Nós temos muito apego. Minha mulher, meu marido, meu filho, nós temos esse meu, minha, constantemente presente. É claro que é um modo de chamar, naturalmente não tem nenhum erro nisso, mas o símbolo demonstra que nós temos muito apego. Jesus demonstrou um fenômeno tal de desapego ali na cruz, que eu considero um dos momentos mais admiráveis. Ele olhou para a mãe e rompeu definitivamente com as margens do apego e disse: mulher, não amo, nem minha mãe. Mulher, rompeu com o apego. Ele quis dizer: eu te reparto com a vida, com o mundo, porque tu não és minha, tu és de ti mesma, e deves te dar ao mundo como exemplo de dor e agonia neste momento. Então, mulher, disse para ela: eis aí o teu filho, apontando para João. Olhou para ele e disse: eis aí a tua mãe. Rompeu com o apego. O apego é um dos graves problemas interiores que nós temos. E muitas vezes chega a ser tão grave que produzem patologias muito severas. Muitos crimes passionais são praticados em função do apego, em função da exigência e da cobrança de afeto que as pessoas exigem umas das outras. Dentro de casa vemos isso constantemente, em maior ou menor grau. Se você tivesse me ajudado, eu teria também colaborado com você. Eu não estaria nessa situação se você me amasse. Constantemente, você me ama. Por que você chegou a essa hora? Você promete de volta? Você jura que não me deixa? É o apego. São aquelas emoções completamente passionais. Criaturas que têm personalidade frágil, que nós conhecemos hoje como transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. São aquelas jovens de 14, 15 anos que muitas vezes provocam automutilação, se cortam. Já devem ter visto isso aí nas mídias sociais. Por quê? Porque o pai não atendeu a um pedido, porque a mãe se atrasou, porque o namorado não pôde ir naquela noite. São manifestações graves de apego. São pessoas que exigem, que cobram, que sufocam. Esse padrão do medo de perder
gera graves consequências no relacionamento. É o clímax da afetividade perturbadora. E nós precisamos aprender rigorosamente a vivência do desapego e de libertar as pessoas para serem e viverem como lhes aprouver. Isso é muito importante. E digo mais: quanto mais libertamos, mais as pessoas ficam. Quanto mais prendemos, mais as pessoas vão. Reparem como isso é verdade. Quando pegamos, por exemplo, um casal, e algum deles diz assim: eu confio muito em você. Você é uma pessoa na minha vida que representa muito. Quando você diz eu tenho certeza que eu acredito em você, no seu potencial e no seu afeto. Acredito na sua dignidade. Confio em você. Se esta pessoa, livre como ela está, para transitar abertamente, fazer as coisas que gosta, uma vez que o parceiro confia nela, muito dificilmente, somos imperfeitos, mas muito dificilmente ela cometerá um engano do ponto de vista ou de traição extraconjugal, ou de uma trama qualquer, de uma maneira que venha enganá-lo, mentir. Dificilmente, porque ela sente que é amada na sua integralidade, que é o poder de liberdade que lhe dão. Mas se nós ficamos, olha lá, hein? Olha lá onde você vai, toma cuidado, porque chega esse horário, deixa o telefone, quando chegar, agora é assim, quando chegar lá, manda uma foto de onde você está, pelo WhatsApp, né? Aí a pessoa tira uma foto um dia antes, deixa guardar, manda depois. Não tem como. Não existe chip de integridade. O dia que existir, meu Deus, vai ser uma revolução mundial da perda total da liberdade existencial. Não existe chip, vou colocar um chip em você para que você seja leal. Isso não existe. Ou a pessoa é, ou a pessoa não é. Por isso é que o desapego é muito importante, porque nós devemos aprender a nos amar. Devemos aprender a nos respeitar. Mas fulano enganou você, é problema dele. Não é meu. Ele é que vai ficar atormentado. Ele é que vai perder o sono. Ele é que vai se sentir culpado. E ele vai ficar em débito com a lei divina, não eu. Às vezes a gente faz isso, se equivoca. A pessoa faz, pois agora você vai ver. Aí apronta para magoar o outro. Que tolice. Não há nada mais aterrorizante para aquele que deve olhar para o outro que não deve. Se quisermos incutir, vou colocar uma palavra simbólica aqui, né? Um revide, ou por exemplo, aquela vingança doce, brincando naturalmente aqui, claro. Mas se nós quisermos fazer isso, não façamos nada com a pessoa. Continuemos íntegros, caminhando em retidão, cumprindo nossas tarefas. Sabe por quê? Porque a paz não se divide. Quando Jesus disse: eu vos dou a minha paz, mas não vou a dou como o mundo a dá, porque o mundo dá de graça, e a paz de Jesus vem só como exemplo para que nós mesmos conquistemos a nossa. Não vem de graça. Você não está se sentindo bem? Você cometeu um erro? Você está se sentindo culpado? Toma essa paz e fica bem. Isso não existe enquanto eu não reparar, enquanto eu não reencarnar, enquanto eu não mudar de conduta, eu não melhoro, porque a paz não se divide. Portanto, desapego é uma bênção que nós devemos praticar. Por fim, o quarto padrão de medo, o medo de morrer. E quando me refiro ao medo de morrer, não quero dizer a morte de ir para o caixão e deixar o corpo ali.
e depois caminhar em direção ao plano espiritual. Não é essa morte que eu me refiro. Essa morte, o medo de morrer, ele existe. Eu tenho pavor de morrer. Conheço pessoas que adotam todas as estratégias possíveis para não morrer. Eu fico pensando, meu Deus, como será isso? Me ensina. Eu também quero saber, não existe. Mas ela toma todas as medidas possíveis, se precaver de tudo. A pessoa que tem medo de morrer, ela se fixa em si própria. Ela procura tudo aquilo que existe em si para se proteger. Ela não vê mais nada lá fora, somente a si mesma. Então ela se defende internamente o tempo todo. Enquanto que aquele que tem medo de sofrer se defende do mundo. Esse que tem medo de morrer se defende internamente. O que é que ele faz? Normalmente se torna um hipocondríaco. Já viram pessoas hipocondríacas? As pessoas hipocondríacas fazem assim: eu acho que eu tenho alguma coisa. Não, imagina, você não tem nada, só porque você está dizendo que não tem nada a ver. Não, você está me olhando de uma maneira estranha, eu acho que eu tenho. Vai no médico e faz aquela bateria de exames completa. O senhor não tem absolutamente nada. Organicamente, está me parecendo muito bem. Ele sai do consultório e diz: este não entende de nada. E vai para outro, fazer outros vários exames. Por quê? Porque tem pavor de morrer. Quer saúde a todo custo. O problema não é o medo de morrer. Sabe o que significa isso do ponto de vista espiritual? O medo de não ter conteúdo de vida. Esse é o grande problema. E é com isso que eu quero aqui concluir a nossa explanação, deixando isso claro. A pessoa que tem medo de morrer, finalizar a existência, não tem medo do depois, como normalmente diz. Não é verdade? Isso é o consciente. O que será depois, né? Como será morrer? Meu Deus, sair do corpo. O medo não é esse. O medo é travar contato com a própria consciência, fazer uma retrospectiva da vida na carne e perceber que não soube dar atenção aos seus conteúdos de vida. Então vem aquelas perguntas que somente o Espírito faz. Eu amei o suficiente? Eu me dediquei às pessoas como deveria? Eu perdoei como deveria? Eu desculpei coisas banais como deveria fazer? Eu valorizei o meu trabalho? Eu cumpri as metas que planejei para mim? Eu me aprimorei no nível que eu planejei, no nível cultural, no nível emocional? Eu me constituí de emoções sadias, de pensamentos mais nobres? Numa só pergunta: eu estou preparado para morrer? É essa a pergunta que atormenta, não é o depois. Não é a morte em si, é o pavor de não ter tido uma vida bem vivida. E eu vejo isso no consultório com muita frequência, e nos atendimentos em pronto-socorro com muita frequência. Vejam o protótipo daquele que tem medo de viver e não de morrer, porque o medo é de viver, no fundo, de não ter conteúdo de vida. A pessoa olha e diz: como eu devo agir? Como é que eu devo colocar conteúdo na minha vida? O que é que eu devo fazer? E o medo de entrar na vida para produzir conteúdos de valor faz justamente nela o pior. Ela trava. E esse medo faz o quê? Reflexos somáticos. A hipocondria.
Então é assim: a pessoa vai ao pronto-socorro, em que posso servi-la? Estou com dor na coluna que não posso me mexer. É mesmo, né? Há quanto tempo? 15 anos. Faz 15 anos que essa dor acaba comigo. Não me diga, assim. E começou a fazer uma série de perguntas, assim por diante. Quando vamos ver, fazendo um rápido inventário daquele conteúdo de vida, é quase nenhum. A vida dela é um romário de queixas. Queixas atrás de queixas. Não consigo, não posso, não dou conta, me dói, não posso me mexer, não posso levantar. Ah, se eu pudesse me mover, eu faria demais, mas não consigo. Aí geralmente tem aquela pessoa do lado que vai junto, segurando o braço. E aí diz assim: calma, fulano, ou fulano, calma, vai dar tudo certo. Ele está entendendo você, ele sabe que você não pode, reforça o mal. E vive uma vida de dificuldades a dois. A vizinha, o parente que passa a ser um codependente daquele nível de sofrimento, porque isso não é preguiça, não é preguiça, não é maldade, não é esperteza. Muitos médicos, às vezes, inadvertidamente olham e dizem assim: isso aí para mim está com cara de preguiça, está se escorando na outra. Não é verdade, é uma forma de dizer: eu estou sofrendo, eu não sei o que fazer da minha vida, alguém me ajude. É isso que a pessoa está dizendo. E isso aparece aonde? O corpo. Dores constantes, fibromialgia, reumatismos diversos, uma série de problemas em que a pessoa diz: não posso me mover. Por que ela diz isso? Porque é muito confortável. Não poder fazer nada por si é muito confortável. Não é bom, mas é confortável, porque não há nada mais complexo do que tomar uma iniciativa. Depois, em psicoterapia, essas mesmas pessoas chegam à conclusão, quando vamos dissecando o problema, e dizem assim para mim: entendi o que o senhor quis dizer, e o senhor tinha razão. O meu medo, no fundo, é de melhorar. Sabe por quê? Porque se eu melhorar, as pessoas vão perceber que eu não vou precisar tanto delas. E o que eu vou fazer sem elas? Não sei agir, não sei tomar decisões, não sei me mexer, não sei tomar iniciativas. Preciso delas. Se elas forem embora, o que será de mim? Então é por isso que eu faço tudo para não melhorar. Compreenderam isso? É o medo de entrar na vida. Como é que a gente combate isso? Finalizando. Naturalmente, isso requer algum tempo de psicoterapia. Mas, como nós estamos aqui em um momento de debate, de diálogo, porque vamos abrir um tempinho aqui para as pessoas, claro, poderem perguntar, vamos trocar experiências. Eu estou passando aqui um conteúdo teórico para vocês absorverem, e aí então, naturalmente, todos nós, inclusive eu, que eu também estou aprendendo, não sou perfeito, obviamente, estou muito longe disso, também preciso praticar aquilo que eu aprendo para ajudar as pessoas. Se não servir para mim, é fingimento passar para os outros, é óbvio. Então eu também preciso. Então, como é que a gente muda isso? Instituindo, em primeiro lugar, uma mudança mental rigorosa, construindo novas formas de ver a vida, o mundo, a nós e o futuro.
E nós temos que dizer diariamente isso para nós, não da forma positiva, mas da forma realista. Por exemplo, eu nunca aprovo que uma pessoa depressiva vá para casa com a seguinte lição: diariamente diga para você mesma: eu sou feliz, eu mereço, eu sou capaz. Negativo. Ela não acha, ela estará mentindo para si. É necessário um tempo de psicoterapia para que ela possa introduzir essas crenças, porque essas crenças são verdadeiras. Ela é capaz, ela é filha de Deus, ela merece ser feliz, merece ser amada, mas simplesmente dizer isso para si, com que base? Com que julgamento? São necessários exames cuidadosos dessas novas afirmações. Então vamos adotar elementos realistas. Quais são esses elementos realistas? Ora, basta irmos para os preceitos espíritas, para os seus postulados. Primeiro, a crença em Deus. O que isso quer dizer do ponto de vista psicológico? Que todos nós temos um paradeiro divino. Todos nós temos para onde ir. Para onde? Para o seio de Deus. Nenhum de nós está mergulhado no nada. Nós estamos mergulhados no berço de uma lei indestrutível, que é uma fatalidade irrevogável, indiscutível. A plenitude da vida e a perfeição relativa que vamos alcançar. Estamos todos inseridos no seio de Deus e não há nada, e isso com certeza, não há nada que venhamos a passar de que não necessitemos. Ninguém experimenta alguma coisa que não precisa experimentar. Ninguém, absolutamente ninguém. Nós estamos regidos por um destino que nos dá um livre-arbítrio relativo de tomadas de decisões e escolhas, mas a fatalidade é uma só: ser feliz. Podemos inibir um pouco isso, podemos colocar obstáculos nesse trânsito, podemos atrapalhar esse caminho, mas é um problema nosso, não é de Deus. A fatalidade que Ele nos apresenta é: você será feliz. Trabalhe para isso. E no caminho nós atrapalhamos um pouco, colocamos ali obstáculos, derramamos problemas e vamos atrapalhando, comprometendo a caminhada, mas é conosco, não é com Ele. Então, a misericórdia e o amor divino são infinitos. Não existe punição, não existe castigo, não existe toma lá da cá. Ah, você fez esse mal, vai sofrer. Isso não existe. É uma criação nossa. É uma criação nossa para nos servir como estratégia para não fazermos nada. Bom, já estou condenado, já estou todo comprometido, já fiz besteira, eu não sou ninguém mesmo. Aí vai para a cama, olha que coisa maravilhosa, aí chega alguém, leva